E aí, povo lindo, bonito e maravilhoso, vamos hoje revisar um negócio chamado estrutura atômica, beleza? Aí depois, ó, no vídeo, eu vou deixar uma relação de exercícios que eu quero ver a devolutiva desse exercício, beleza? Vamos lá! E aí, galera, ó, dando sequência à historiazinha dos modelos atômicos, a gente vai fazer uma revisão bem legal hoje sobre a estrutura do átomo. Todo mundo lembra que o átomo passou a ser divisível a partir de quem? De Thomson. E quem descobriu o núcleo do átomo foi quem? Foi Rutherford, né? Assim, então, quando a gente fala em átomo, a partir de Rutherford, nós temos duas regiões bem distintas. Uma região chamada núcleo e a outra região chamada de eletrosfera. Núcleo, pequeno, denso e positivo. Eletrosfera, grande e negativa. Agora, só que é importante a gente lembrar também das partículas que compõem o átomo. Então, eu vou ter aqui, ó, as partículas, eu vou ter aqui a sua respectiva massa e aqui a sua respectiva carga. Portanto, do ponto de vista químico, nós temos quem? Nós temos os prótons, que eu represento por P, carga positiva. Nós temos os nêutrons, que eu represento por N, massa. Massa, aqui, massa do próton é literalmente 1, a massa do nêutron é 1, o nêutron não possui o quem? Carga. E nós temos os elétrons. Elétrons, que a gente representa por isso aqui, ó, é menos, que a massa é 1 sobre 1836, ou aproximadamente zero, e aqui vai ser uma cargazinha aqui negativa, beleza? Aí, ó, a gente vai localizar isso aqui no átomo, no núcleo. Eu tenho os prótons mais os nêutrons. Na eletrosfera eu tenho quem? Os elétrons. Lembrando um detalhe, irmãozinho, ó, a massa do átomo ela está praticamente concentrada toda no núcleo, que é a soma de quem? Dos prótons mais os nêutrons. Observe que essa partícula aqui, chamada de elétron, ela não apresenta praticamente carga. Carga não, desculpa, massa. Sua carga é o quê? Negativa. E lembra que os elétrons estão em movimento. Quando a gente fala em movimento do elétron, a gente vai lembrar do conceito de modelo atômico de Bohr. Lembra do salto quântico? O elétron sai de uma camada mais interna para mais externa, absorve energia. Quando retorna, libera energia em forma de quem? De luzes ou de ondas eletromagnéticas. Agora, é importante que vocês lembrem que quando eu tiver um átomo, eu tenho uma entidade neutra. Por quê, Vieira? O átomo é neutro, ou seja, o átomo é neutro porque ele apresenta um equilíbrio de carga. O número de prótons é igual ao número de elétrons. E na matemática, se aqui é positivo, aqui é negativo, em quantidades iguais, a gente soma e dá o quê? Zero. Por isso que o átomo é uma entidade neutra. Aí lembrando aqui dos conceitos, a gente vai lembrar desse conceito aqui, ó, muito importante, que é o número atômico representado pela letra Z, que é igualzinho a P. Ô Vieira, e o que é o número atômico? É a carga nuclear, ou seja, é o número de prótons existente aonde? No núcleo do átomo. Sempre Z é igual a P. E outra coisa, isso aqui é o que vai identificar um átomo. Ou seja, o número atômico é um número que vai ser fixo, não pode ser o quê? Por hipótese alguma alterado, a não ser numa coisa chamada radioatividade, que isso aqui são cenas, certo? Isso aqui vão aparecer muito depois. Tudo bem vocês? Agora vamos para cá, agora aqui, ó. Esse A aqui, a gente vai chamar de número de massa, é a massa. E esse N aqui, a gente vai chamar de quem? De número de nêutrons. E a equação fundamental da massa, A é igual a Z mais N. Por isso que eu te disse aqui, ó, no núcleo está concentrada praticamente a massa do átomo, que é a soma de quem? Dos prótons mais quem? Mais os nêutrons, beleza? E lembrando do teu conhecimento matemático, isso aqui é a equação de primeiro grau, ou seja, A menos E é igual a N e A menos N é igual a quem? A Z, beleza?
Aí a gente vai falar agora sobre uma coisa chamada elemento químico. Se você está pensando que elemento químico é um conjunto de átomos iguais, é porque você está na época de Dalton. Cuidado, certo? Dalton era que achava que os átomos de um mesmo elemento químico eram iguais. Elemento químico é um conjunto de átomos de um mesmo número atômico. Ou seja, elemento químico são átomos que possuem o mesmo número de prótons, beleza? E cada elemento químico é representado por um símbolo, que pode ter uma letra ou duas letras. Agora, o que você não pode esquecer, jamais, é que o número que vem em cima é a massa e o número que vem embaixo é quem? É o número atômico. Ó, galera bonita, eu posso alterar a posição da massa. Eu só não posso alterar o quê? A posição do número atômico, beleza? Outra coisa importante aqui, ó, tu tá vendo que não tem um lugar específico para colocar os nêutrons? Por quê? Porque os nêutrons a gente calcula assim, ó, A menos E, eu encontro quem? M. Tá legal? Então vejamos aqui o seguinte, ó, Vieira tem aqui o ferro, número atômico 26 e massa 56. Eu quero saber quem é a massa, quem é o número atômico, quem são os prótons, quem são os nêutrons e quem são os elétrons. A primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é que isso aqui se trata de um átomo. Como é que eu sei, Vieira? Não possui carga. Subtende que sua carga é zero, porque é uma partícula que está em equilíbrio, é uma entidade eletricamente neutra. E a massa vem de onde, Vieira? Daqui de cima. A massa está em cima, que vai ser quanto? 56. O número atômico é 26, o número que está debaixo do lado esquerdo. Que sempre, 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 Z vai ser igual a P. Agora, cuidado. Como isso aqui é um átomo, nesse caso, os prótons são iguais aos elétrons. No caso aqui é o quê? 26. Vieira, essa relação aqui sempre vai ter de igualdade? Se for um átomo, sim. Se for um íon, não. Beleza? Eu te mostro já os íons. O que é que vai acontecer? Para a gente encontrar os nêutrons, eu vou pegar a massa menos o número atômico, ou seja, 56 menos 26, que dá quanto? 30. Tá legal? Então não esquece, ó, a massa, cima, número atômico embaixo. Os prótons é o número atômico, os nêutrons é o resultado dessa subtração, e nesse caso aqui os elétrons são iguais. Por quê? Aos prótons. Porque isso aqui se trata de um átomo, e você lembra que átomo é uma entidade eletricamente neutra. Aí logo em seguida, Vieira vai falar de uma coisa chamada íon. Vieira, o que é um íon? O íon é uma partícula que se encontra em desequilíbrio de carga, ou seja, no íon os prótons são diferentes dos elétrons. Ó, para ficar bem claro, átomo não tem carga e o íon tem carga. Que essa carga, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Se eu tiver uma carga positiva, eu vou ter um cara chamado cátion. Se eu tiver uma carga negativa, eu vou ter um cara chamado quem? Ânion. Agora entenda um detalhezinho aqui, ó. O cara é cátion porque fez o quê? Porque ele perdeu. Perdeu o quê, Vieira? Elétrons. Beleza? O cara é ânion porque ele ganhou o quê? Elétrons. E ele, o restante? Eu não mexo. O restante, eu não mexo. Continua estável. Tá legal?